Pessoal, vocês já imaginaram acordar de madrugada com o som de passos no corredor da sua casa e então perceber que não é uma pessoa da família, é um estranho mascarado, armado, que cortou a energia da sua casa e está segurando uma lanterna com a luz vermelha? Isso aconteceu com centenas de famílias em São Paulo durante longos 6 anos, entre 1962 e 1967. E o responsável por esse terror noturno tinha um nome que até hoje assombra a memória da cidade: João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. Mas antes de vocês pensarem que isso é só mais uma história de um ladrão comum, deixa eu contar alguns números para vocês, para dar a dimensão perfeita do caso que a gente vai contar hoje aqui. 77 assaltos confirmados, 4 homicídios, mais de 100 estupros que nunca foram oficialmente reportados, e o modus operandi tão específico, tão teatral, que fez ele se tornar uma lenda urbana antes mesmo de ser capturado. A história que eu vou contar hoje não é só sobre crime, é sobre como um jovem de Santa Catarina se tornou o criminoso mais conhecido do Brasil, inspirando filmes, livros e até mesmo uma obsessão nacional que persiste até os dias de hoje. E eu garanto que vocês vão ficar impressionados com os detalhes que eu descobri sobre esse caso. Antes de começarmos essa jornada, se você gosta de true crime brasileiro e histórias que marcaram nosso país, deixa o like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esses casos aqui para vocês. E não esquece de se inscrever no canal, que eu tenho muito mais histórias para contar. Para entender o Bandido da Luz Vermelha, primeiro precisamos conhecer João Acácio Pereira da Costa. E a infância dele, cara, é de partir o coração. E ao mesmo tempo explicar muita coisa. João nasceu dia 20 de outubro de 1942, em Santa Catarina. Mas atenção que eu vou contar agora, porque isso vai ser crucial para a gente entender a personalidade dele depois. Quando o João ainda era criança, os pais dele morreram. Imaginem só, uma criança pequena órfã no interior do Brasil dos anos 40. Ele e o irmão foram viver com o tio. E esse tio era aquele tipo de pessoa que a gente preferia que não existisse. Durante os interrogatórios em 1967, e eu vou falar muito sobre eles, porque eles revelam muitos detalhes impressionantes. João contou que esse tio obrigava os dois a trabalhar como escravos. Criança, gente. Trabalho escravo infantil em troca de comida. Mas também não para por aí. O tio batia neles constantemente. E o João desenvolveu o que os psicólogos chamam de apego desorganizado. Ele não conseguia formar vínculos afetivos normais. Tudo isso antes dos 10 anos. Agora, eu também sempre falo isso: infância traumática não justifica crime. Milhões de pessoas passam por traumas e não viram criminosos. Mas no caso do João, esses traumas criaram algo específico. Uma personalidade que via violência como uma linguagem normal. Quando chegou à adolescência, ele já havia desenvolvido uma característica que tornaria sua vida criminal única. Ele era muito teatral, performático, como se a vida dele fosse um filme constante, onde ele era o protagonista. E falando em filme, vocês sabem qual é a obsessão de João? Cinema, especificamente faroeste americano. Ele passava horas no cinema de São Paulo, porque sim, ele migrou para São Paulo ainda jovem, como tantos brasileiros na época. Mas a obsessão dele por faroeste não era algo normal. Ele decorava o gesto dos atores, o jeito de usar as armas, o modo de falar. E tinha um filme em específico que mudou a vida dele para sempre: Eldorado, de 1966, com John Wayne e Robert Mitchum. João assistiu esse filme dezenas de vezes. Ele estudava cada cena como se fosse um manual de instrução. E foi depois de ele ver esse filme que ele decidiu criar o seu próprio personagem. Porque vocês precisam entender uma coisa: o Bandido da Luz Vermelha não era só o João cometendo crimes. Era o João representando um papel que ele criou na cabeça dele. Um papel baseado nos vilões de faroeste americano. Agora vem a parte da história que muita gente não sabe. Vocês acham que o João inventou essa história da luz vermelha? Não inventou. Ele leu em um jornal sobre um criminoso americano chamado Light Bandit, que em português era exatamente o Bandido da Luz.
Esse cara nos Estados Unidos usava uma lanterna para aterrorizar as vítimas durante os estupros. E o João pensou, cara, que ideia genial. Mas ele não copiou exatamente. Ele foi lá e melhorou a ideia. Ele foi na loja Mapping, que era tipo um shopping de luxo da época. Muitos na casa dos seus 30 e poucos já ouviram falar, pelo menos. Ele comprou uma lanterna comum, só que ele pintou o aro de vermelho. Por que vermelho? Porque vermelho é a cor do sangue, do perigo, do medo. E aqui fica um ponto bem interessante. João não começou como bandido da luz vermelha. Ele criou 4 personagens diferentes. A polícia passou anos procurando 4 pessoas diferentes, quando na verdade era um só, no meio de uma grande fantasia. Primeiro ele era o bandido incendiário. Esse tocava fogo nos corredores da casa para criar pânico. Agora imaginem vocês não só acordando com um ladrão em casa, mas a casa pegando fogo. O segundo é o bandido mascarado. Esse era mais refinado, especialista em roubar joias. Rendia as famílias, roubava joias e ia embora. Terceiro, o bandido macaco. Por que macaco? Porque ele usava macaco de mecânico para não sujar a roupa enquanto pulava os muros e forçando a janela. E quarto, o mais famoso, o bandido da luz vermelha. Esse era o mais teatral, o mais assustador, o que deixava bilhetinho para a vítima. A polícia de São Paulo ficou anos criando perfis, procurando uma quadrilha, quando era literalmente um homem fazendo teatro. E o visual dele era de filme mesmo. Era um terno escuro sempre impecável. E olha que estamos falando dos anos 60, quando não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar um terno. Chapéu de feltro, tipo Humphrey Bogart, lenço vermelho cobrindo o rosto e sempre 2 revólveres. Por que 2? Porque nos filmes de faroeste, os pistoleiros mais rápidos usavam os 2. João queria ser visto como pistoleiro rápido. Mas a característica dele, mais marcante, era a educação. Isso mesmo, a educação. Ele tratava as vítimas como senhor e senhora, pedia com licença antes de entrar nos quartos e deixava bilhetes educados. Teve um bilhete que ele deixou que dizia assim: da próxima vez que eu vier aqui, por favor, estejam vestidos adequadamente. Imaginem a cabeça desse homem. E sabe o que ele fazia com o dinheiro do assalto? Vivia como um playboy. Roupas coloridas durante o dia, porque à noite ele só usava preto. Frequentava as boates mais caras de São Paulo, gastava muito dinheiro com mulheres. Ele tinha uma vida dupla perfeita. Durante o dia, um jovem rico e extravagante. Durante a madrugada, o terror de São Paulo. Essa história tá só começando e ela já é impressionante, né? Se vocês estão gostando, compartilha com seus amigos que gostam também de True Crime. E me conta nos comentários, vocês já tinham ouvido falar do Bandido da Luz Vermelha? Vamos continuar aqui, porque agora a coisa fica pesada. Agora eu vou explicar pra vocês porque o João Acácio conseguiu aterrorizar São Paulo por mais de 100 anos sem ser pego. Ele não era só um criminoso, ele era um estrategista. Primeiro, o horário. Todos os crimes aconteciam entre 2 e 4 horas da madrugada. Por quê? Porque é o momento do sono mais profundo do ser humano. Nosso corpo tem um ciclo circadiano que nos deixa mais vulneráveis durante esse tempo. Segundo, o corte de energia. João estudou as casas que ele ia assaltar. Ele sabia exatamente onde ficava o disjuntor geral. Cortava a luz e o resultado era família acordando no escuro, desorientada, com um homem mascarado segurando uma lanterna vermelha. Terceiro, a preparação psicológica. Vocês acham que ele chegava e já anunciava o assalto? Não. Ele ficava alguns minutos só observando a família acordar assustada. Deixava o medo crescer e só depois se apresentava. E a apresentação dele era sempre a mesma. Boa noite. Eu sou o bandido da luz vermelha. Fiquem calmos, que eu não vou machucar ninguém se vocês colaborarem. Quarto aspecto é a escolha das vítimas. João não assaltava qualquer casa. Ele escolhia as mansões mais ricas nos bairros mais nobres de São Paulo. Jardim América, Morumbi, Vila Madalena, casa com muitas joias, dinheiro em espécie e objetos de valor. Mas atenção para esse detalhe. Ele fazia o reconhecimento das casas durante semanas. Observava a rotina das famílias, sabia quando os empregados folgavam e conhecia os hábitos dos moradores. E quinto, o modus operandi dentro da casa. João tinha um ritual específico. Primeiro ele reunia toda a família na sala, pedia para todos sentarem no chão
explicava calmamente que era um assalto e que ninguém se machucaria. Mas aqui vem o que mais assustava as vítimas. Ele conversava, perguntava sobre a profissão do chefe da família, comentava sobre a decoração da casa, elogiava as joias das mulheres, como se fosse uma visita social. E tem mais, ele nunca tinha pressa. Ficava às vezes 2 horas dentro da casa, comia alguma coisa da geladeira, tomava um copo de água, usava o banheiro, fazia questão de mostrar que estava controlando a situação. Durante esse tempo, ele selecionava cuidadosamente o que ele ia levar. Não pegava tudo, pegava apenas os itens mais valiosos e os mais fáceis de transportar. Joias, dinheiros, relógios caros e algumas vezes objetos de arte, coisa pequena. Antes de ir embora, sempre o mesmo ritual. Pedia desculpa pelo inconveniente, agradecia pela colaboração e deixava um bilhete. Mas nessa hora, vocês devem estar se perguntando, e os estupros? Porque isso é a parte mais sombria da história toda. João desenvolveu um padrão específico para os estupros. Ele não estuprava todas as mulheres de todas as casas que ele entrava. Tinha um critério, preferia mulheres jovens, bonitas e principalmente, isso é revoltante, as que demonstrassem mais medo. Isso acontecia sempre no final do assalto, depois que ele já tinha pego tudo que ele queria e sempre longe dos outros familiares. Ele levava a vítima para outro cômodo. E aqui fica mais perturbador. Após o estupro, ele voltava para a sala como se nada tivesse acontecido. Terminava de arrumar as coisas dele e se despedia educadamente da família e ia embora. As vítimas de estupro nunca denunciavam. Primeiro porque nos anos 60 o estigma social era imenso. Uma mulher estuprada era vista como desonrada. E segundo, porque eles tinham medo que ele voltasse. E sabem quantos estupros a polícia estima que ele cometeu? Mais de 100. 100 mulheres que carregaram esse trauma em silêncio pelo resto da vida. Por 4 anos, João Acácio conseguiu manter esse seu método educado. Os assaltos eram traumáticos, mas raramente violentos. Até que algo mudou na cabeça dele e começaram os assassinatos. O primeiro homicídio aconteceu dia 3 de outubro de 1966. A vítima se chamava Walter Berdan, tinha 19 anos e era estudante universitário. Deixa eu contar como realmente foi, porque os detalhes são importantes pra gente entender a mentalidade do João nessa época. Era uma terça-feira, por volta das 3 horas da manhã. João tinha invadido uma casa no Sumaré, que na época era um bairro de classe média alta. Ele estava no quintal, preparando a entrada pela janela dos fundos, quando Walter acordou. Walter ouviu um barulho estranho no quintal, olhou pela janela do quarto dele e viu a sombra. O que ele fez? O que qualquer jovem corajoso faria. Ele desceu para verificar. Quando Walter chegou no quintal, João estava abaixado, tentando forçar uma janela. Os dois se olharam e aqui a história fica trágica. Walter não gritou, não correu. Ele apenas perguntou: "O que você está fazendo aqui?" João, que estava acostumado a controlar todas as situações, se viu encurralado pela primeira vez e reagiu com violência. Sacou um dos revólveres e atirou na cabeça de Walter, a queima-roupa. Walter morreu na hora. E João, que até então se conhecia como um bandido gentleman, havia se tornado um assassino. Mas o que é mais assustador é a reação dele após o crime. Nos interrogatórios, ele disse que se sentiu liberado, como se matar tivesse removido um limite psicológico que ele tinha. 10 dias depois, no dia 13 de outubro, aconteceu o segundo homicídio. A vítima foi José Enéas, de 23 anos. Ele era um operário. Dessa vez, não foi durante um assalto. Foi em um bar na Bela Vista. João estava bebendo, gastando dinheiro dos assaltos, quando José fez algum comentário que ele não gostou. Ninguém sabe exatamente o que foi dito, mas João reagiu de forma desproporcional. Ele seguiu José até a rua e atirou nele pelas costas. José morreu a caminho para o hospital. O terceiro assassinato foi diferente. Aconteceu dia 7 de junho de 1967, no Jardim América. A vítima era János von Christian. Ele era um industrial húngaro que havia migrado para o Brasil. João invadiu a mansão dele, seguindo o método comum, cortou a energia, entrou pela janela, rendeu a família, mas János reagiu, tentou desarmar João. Os dois brigaram. Durante a luta, o revólver disparou
e atingiu Janoche no peito, que morreu em poucos minutos. E o quarto e último assassinato foi o mais frio de todos. 6 de julho de 1967, no Ipiranga. A vítima se chamava José Fortunato e era vigia noturno de uma mansão. João chegou por volta de 2h30. José estava fazendo sua ronda quando viu o homem e gritou: "Ei, você, pare aí!" João simplesmente virou e atirou, sem conversa, sem ameaça, sem dar chance para o José se render. Matou um trabalhador honesto que apenas estava fazendo seu trabalho. Ele deixou de ser visto como um ladrão excêntrico e passou a ser considerado um assassino perigoso. A polícia intensificou a caçada. A imprensa passou a acompanhar cada movimento da investigação e a população das áreas nobres entrou em pânico geral. Mas vocês querem saber o que mais impressiona nessa história? João nunca demonstrou remorso pelos assassinatos. Nos interrogatórios, ele descrevia as mortes como se fossem cenas de filme, friamente e sem emoção alguma. Pessoal, essa história tá ficando cada vez mais intensa. Se vocês estão conseguindo acompanhar tudo até aqui, deixa um comentário aí pra mim. O que mais chamou a atenção de vocês até agora? E já aproveitem e deixem o like. Ainda falta a parte da captura, que é a parte mais incrível. Depois de 6 anos humilhando a polícia paulista, Júlio Acácio cometeu um erro que custou sua liberdade. E, ironicamente, foi um erro básico de criminoso iniciante. Em um dos últimos assaltos, ele estava fugindo com pressa, coisa que raramente acontecia. Ao pular a janela numa mansão no Jardim Europa, ele apoiou a mão no vidro e deixou uma impressão digital perfeita. Mas é aqui que fica interessante. A polícia demorou semanas para encontrar essa digital. Sabe por quê? Porque eles estavam procurando nos lugares errados. Eles analisaram o trinco, a madeira, o parapeito. Ninguém pensou em olhar no vidro. Foi um investigador novato, recém-chegado do interior, que sugeriu verificar o vidro. E lá estava a digital do polegar direito de João, clara como um carimbo. O problema é que eles tinham a digital, mas não sabia de quem era. João nunca havia sido preso antes, então não estava no arquivo criminal. A solução veio através de uma operação que hoje parece primitiva, mas na época foi genial. Eles começaram a coletar a digital de qualquer suspeito possível em São Paulo. Qualquer homem que fosse parado pela polícia entre 20 e 30 anos tinha sua digital coletada. Levou meses, mas eventualmente eles descobriram que as digitais coincidiam com um certo Roberto da Silva, que havia sido preso por roubo de carro no Rio de Janeiro. Mas quando foram procurar por Roberto da Silva, descobriram que o documento era falso. O verdadeiro nome era João Acácio Pereira da Costa, natural de Santa Catarina. E aí começou uma investigação que revelou coisas surpreendentes sobre a vida dupla de João. Descobriram que ele realmente vivia como um playboy durante o dia, tinha um apartamento bem localizado, roupas caras e frequentava os melhores restaurantes de São Paulo. E mais impressionante ainda, ele tinha uma namorada fixa, uma mulher que convivia com ele durante 2 anos e nunca havia desconfiado de nada. A namorada, quando foi interrogada, alegou que João, durante algumas noites na semana, saía falando que era músico e tocava em boates. E ela nunca questionou, porque ele sempre chegava com dinheiro. E teve um detalhe genial: João sempre saía com uma guitarra quando ia trabalhar. Só que a guitarra era roubada e ele usava o estojo para carregar as armas e as ferramentas para o crime. A pista definitiva veio quando descobriram que João também atuava no Rio de Janeiro. Não só em assaltos, ele tinha um esquema de roubo e desmanche de carros. O método dele era simples: pegava o ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro, roubava um carro bom, voltava dirigindo para São Paulo, vendia o carro para um desmanche e depois repetia o processo. Em 3 anos, ele roubou mais de 50 carros dessa forma. E foi através do esquema de desmanche que a polícia chegou até ele. Um dos receptadores foi preso e, para negociar sua liberdade, entregou o nome completo de João e seu endereço. Mas João não estava mais em São Paulo. Ele havia fugido para Curitiba, usando novamente a identidade de Roberto da Silva. A captura aconteceu no dia 8 de agosto de 1967, numa manhã de terça-feira. João estava tomando café numa padaria no centro de Curitiba, quando foi cercado por 8 policiais. E sabem qual foi a reação dele?
Ele sorriu, levantou as mãos devagar e falou: "Vocês demoraram para me encontrar." Nem tentou resistir, nem negou a identidade. Pelo contrário, ele parecia satisfeito em ser reconhecido como bandido da Luz Vermelha. Durante a viagem da volta para São Paulo, ele confessou tudo. Todos os 77 assaltos, os 4 homicídios, detalhes que só ele poderia saber. E o que mais impressionou os investigadores foi a memória dele. Ele lembrava de absolutamente tudo. João lembrava de cada assalto, de cada detalhe precisamente. Os nomes das vítimas, o endereço das casas, o que foi roubado e até mesmo como cada família reagiu. Era como se ele tivesse guardado cada crime como uma memória preciosa. O julgamento de João Acácio foi um dos mais comentados dos anos 60. Centenas de curiosos se aglomeravam na frente do fórum para ver o famoso bandido da Luz Vermelha. E ele não decepcionou o público. Apareceu bem vestido, cabelo penteado, cumprimentou os repórteres como se fosse uma celebridade. Durante o julgamento, algo bizarro aconteceu. João começou a receber cartas de fãs, principalmente mulheres. E o mais bizarro ainda é que algumas dessas cartas eram das vítimas de estupro. Os psicólogos da época tentaram explicar esse fenômeno como síndrome de Estocolmo coletiva, mas a verdade é que ninguém conseguia entender completamente. João foi condenado a 351 anos de prisão. Na época, a maior pena já aplicada no Brasil. Ele passou 23 anos no Carandiru, sendo depois transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Franco da Rocha, onde ficou por mais 7 anos. Em 97, aos 55 anos, João foi libertado, cumprindo os 30 anos, que era o máximo permitido por lei. Voltou para Santa Catarina, para a cidade aonde ele nasceu, mas continuava obcecado pela cor vermelha. Usava apenas roupas de cor vermelha. Quando alguém pedia algum autógrafo, e sim, mesmo velho ele ainda era reconhecido, ele simplesmente escrevia a palavra autógrafo e nunca o próprio nome. A liberdade durou apenas um ano. Em 1998, João foi morto em uma briga de bar por um pescador. O homem foi absolvido com a tese de legítima defesa. E assim terminou a vida do criminoso mais conhecido do Brasil. A história do bandido da Luz Vermelha nos ensina várias coisas. Primeiro, como traumas de infância podem moldar personalidades perigosas. Segundo, como o fascínio pelo crime pode transformar em celebridades assassinos perigosos. E terceiro, como a violência no final sempre gera mais violência. João Acácio não foi apenas um bandido. Ele foi o reflexo dos problemas sociais do Brasil dos anos 60. Migração descontrolada, desigualdade social extrema e sistema de justiça inadequado. Se você chegar até aqui, obrigado por assistir a história completa. Deixa no comentário algum caso que vocês queiram ver por aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.